E aí, aqui é o Node, e imagine só, você e seus amigos ouvem uma história de terror e estão destinados a viver todos os acontecimentos dela. É galera, isso mesmo, continuaremos os relatos do anime Blood Sea, episódios 4, 5 e 6. Criaturas ainda mais violentas e tenebrosas estão por vir, será que Saya conseguirá enfrentá-las? É isso que investigaremos, mas por enquanto, nossa protagonista ainda está intrigada com os eventos de sua última batalha. Antes de morrer, o Furukimono, que havia massacrado alguns moradores de sua cidade, pediu à garota que ela honrasse o contrato. Curiosamente, Saya não sabe a que contrato aquele monstro estava se referindo, e muito menos se lembra de ter feito qualquer tipo de acordo com aquelas criaturas. Antes de enfrentá-lo, a jovem nem mesmo sabia que Furukimonos eram capazes de falar. Saya informa seu pai sobre esse acontecimento, ou mesmo pede que ela não se distraia com as palavras desses monstros. Mas algo me diz que o Sr. Tadayoshi sabe mais do que aparenta. Sem nunca contrariar o seu pai, Saya se apronta para mais um dia de aula. Do lado de fora do colégio, seus amigos comentam a respeito do que pode ter acontecido com o padeiro. Saya é tomada por profunda tristeza, afinal, ela é a única que sabe o que realmente aconteceu com aquele homem. Enquanto se preparavam para o almoço, a garota se depara com aquele mesmo cachorro que havia encontrado anteriormente. Ele sobe nos galhos de uma árvore para fugir da jovem, mas ela vai atrás dele. Durante a subida, a alça de sua bolsa se prende em um dos galhos e Saya cai da árvore. Tokizane, que estava passando pelo local, se lança para baixo da árvore a fim de amenizar a queda da menina, mas Saya cai de joelhos em cima dele e quase esmaga o rapaz. Depois disso, ela o convida para almoçar e os dois comem juntos o bentô preparado por Fumito, o dono do café Gimov. Após a aula, nossa protagonista vai até a cafeteria de Fumito, que além de café, a serve deliciosos marshmallows. Enquanto comia, Saya teve uma visão sangrenta que a deixou muito assustada. Fumito pergunta o que houve e a garota diz que está tudo bem. Nessa hora, o homem segura seu rosto e pede que ela o conte caso aconteça alguma coisa. Naquela noite, Saya se prepara para mais uma batalha. Ela segue pelas ruelas da cidade até chegar às margens de um rio, onde avista 3 pescadores. De repente, um deles é capturado e 3 Furukimonos emergem da água. Eles passam a perseguir os outros 2 homens, mas Saya consegue intervir. Ela arremessa aqueles monstros para longe e pede que os pescadores fujam, enquanto a garota observa a terceira criatura. Um dos outros monstrengos surge de surpresa e a acerta seu veneno corrosivo. Ela saca sua espada e arranca o braço daquele bicho. Nessa hora, uma cena bizarra acontece. Os outros 2 Furukimonos começam a devorar o membro decepado de seu companheiro. Saya aproveita a distração para atacá-los. Ela consegue perfurar um deles, mas o ancião, que mais parece uma galinha com braços em vez de pernas, a segura e a atira à margem. A garota percebe que os pescadores ainda estão no local e grita para que eles saiam dali, mas infelizmente era tarde demais. Os monstrengos já os avistaram e acabam fazendo mais uma vítima. Apesar de todos os seus esforços, Saya não consegue detê-los. Mais uma vez, a jovem é queimada com aquele ácido nojento e lançada para longe. Ela perde a consciência por alguns segundos e quando acorda, vê os Furukimonos se alimentando do homem que acabaram de matar. Ela usa sua espada para tentar impedi-los, mas ouve o grito do terceiro pescador. A menina olha para trás e vê que ele está preso nas garras do ancião. A criatura começa a se comunicar com Saya e pergunta se é mesmo ela quem os está destruindo, duvidando de seus poderes, já que a garota estava levando uma surra. Saya corre em direção a ele, mas seus lacaios a atacam, impedindo-a de avançar. Quando finalmente consegue seguir em direção ao monstro, que está com o pescador, ele desaparece e surge atrás dela. A garota o ataca, mas a criatura usa o homem como escudo e Saya freia sua espada. Ela é novamente arremessada e os outros 2 bichos vão em sua direção. Nesse instante, nossa protagonista percebe que eles estão sendo controlados pela galinha da Deep Web, que olha para ela e também pede que a garota honre o contrato. Segundo aquele monstro, os Furukimonos comem apenas o necessário e ameaça Saya, dizendo que se a garota interferir nisso, eles a devorarão também. Porém, ela não recua e continua sua missão. Seus olhos ficam vermelhos e a guerreira sanguinária dentro dela aparece. Primeiro ela arranca o braço de um dos lacaios, em seguida ela mata cruelmente os 2 mais fracos, cortando-os ao meio com sua espada. Agora resta apenas o chefe. A garota corta fora seu outro braço
e com a ajuda da Goshintou arranca a cabeça do monstrengo. Ela verifica se o terceiro pescador ainda está vivo, mas infelizmente Saya não foi capaz de salvá-lo. No dia seguinte tudo segue normalmente, Saya vai à escola e no caminho de volta para casa passa no café Gimove. Lá ela diz a Fumito que se sente um pouco confusa e sua cabeça está doendo. Ele dá a ela uma xícara de café e pede para que descanse. Mais tarde, quando seu pai chega à cafeteria, encontra a garota dormindo no balcão da loja. À noite, ele a informa sobre o aparecimento de outro Furukimono. Galera, vocês acham que é fácil esse trabalho de sacerdotisa? A pobre garota não consegue ter sequer uma noite inteira de descanso. Dessa vez, a luta acontece em um parquinho da cidade. O lugar está cercado de névoa. Saya mal consegue enxergar o que está à sua frente, mas nossa protagonista não precisa procurar muito. Segundos depois de chegar ao local, o ancião aparece. Ela logo percebe que essa criatura é completamente diferente de todas as outras que já enfrentou. Ela usava uma roupa tradicional japonesa e um ichimegasa, que é um tipo de chapéu utilizado por japoneses que trabalham no campo para esconder seu rosto do sol. O monstro usava também um véu, que impossibilitava a garota de ver o seu rosto. Saya parte para cima dele, mas o Furukimono desvia rapidamente e a acerta com o cabo de sua lança. Em seguida tenta perfurá-la, mas por pouco a garota consegue desviar de seu ataque. Durante toda a batalha, o novo ancião se comunica com Saya. A garota tenta ignorar suas palavras e focar no objetivo de exterminar a criatura, que desaparece na névoa. Saya, sem conseguir enxergar nada ao seu redor, não consegue se defender dos ataques. Ela se esquiva de sua lança e a ataca com a katana. O chapéu do Furukimono é arremessado e a garota consegue ver o seu rosto, que se resumia a um único olho gigante. Uma criatura extremamente macabra. O bicho olhudo informa Saya de que todos aqueles ataques que a cidade estava sofrendo era uma punição pelos humanos não cumprirem o contrato que fizeram com os Furukimonos. Nesse instante, surge uma garota que estava fugindo de pequenas criaturas que a perseguiam. Em um único golpe, Saya extermina todas elas e em seguida parte para atacar o ancião com quem já estava lutando. Sem muito sucesso, a jovem percebe que a criatura estava prevendo seus movimentos. Ela então se concentra e seus poderes se manifestam. Saya corta o ar com sua espada, afastando toda aquela névoa. Já podendo enxergar melhor, a garota nota a presença de fios saindo de sua espada, pelos quais o monstro conseguia prever seus movimentos. Ela abandona a Goshintou e ataca o ancião com suas próprias mãos, perfurando sua cabeça. Após desferir o golpe mortal, Saya pergunta qual foi a promessa feita entre humanos e Furukimonos. Antes que pudesse responder, a criatura morre e seu corpo é destruído. Saya caminha em direção à garota e estende o braço para ajudá-la, mas a menina fica em pânico e foge de medo dela. Ao final da batalha, aquele cachorrinho suspeito novamente aparece. Saya sente uma forte dor de cabeça e desmaia. Já no dia seguinte, na escola, a aula de educação física é cancelada por conta da chuva. No lugar dela, os alunos se reúnem para contar histórias de terror. A professora Kanako diz conhecer uma história de terror real sobre a cidade, e quem ouvi-la está destinado a também vivenciá-la. Nene, uma das gêmeas amigas de Saya, insistiu para que a sensei contasse a história, e assim foi. Segundo Kanako, há milhares de anos, criaturas não humanas viviam naquela cidade. Essas criaturas eram capazes de assumir diferentes formas, inclusive adquirir uma aparência humana. Ela ainda conta que apesar de cada uma dessas criaturas poder assumir uma forma única, o que elas tinham em comum é que todas se alimentavam de seres humanos. Um dia, de alguma forma, as pessoas conseguiram se comunicar com esses seres, já que alguns sabiam falar a língua dos homens, mas isso não adiantou de nada, porque para esses monstros, os humanos não eram nada mais do que comida. Foi aí que as pessoas tomaram uma decisão. Saya pergunta que decisão foi essa, mas antes que a professora pudesse responder, a garota tem outra visão. Sua cabeça fica tonta, ela desmaia novamente e é amparada por Tokizane. Já em casa, Saya está realizando suas atividades do templo, quando escuta a voz de Nene chamando por
ela do lado de fora. A garota estava preocupada com o desmaio de Saya, já que foi ela quem insistiu para que a professora contasse a história de terror. Enquanto as amigas conversavam, um monstro gigantesco aparece e tenta atacar Nene, mas Saya consegue salvá-la. O Furukimono projeta suas garras para fora e Nene foge desesperadamente. Ele parte atrás dela, mas Saya mais uma vez consegue proteger sua amiga. Nene não desiste de escapar. A garota se livra dos braços de Saya e corre para baixo de uma ponte. Saya segura o monstrengo com seus próprios braços para evitar que ele devore sua amiga. Ao fazer isso, ela acaba sendo ferida. O animal finca suas garras nas costas da garota. Ela consegue retirá-las de sua pele, puxa Nene e as duas entram no templo. Quando Saya vai pegar sua Goshintou para matar aquela criatura, o Furukimono derruba a porta e devora a cabeça de Nene. Ao ver sua amiga daquele jeito, os olhos de Saya ficam vermelhos como sangue. Em um único golpe, a garota aniquila aquele monstro. Mas agora é tarde, Nene já estava morta. Sua cabeça foi devorada e seu corpo está jogado em uma poça de sangue. Horas depois, seu pai a encontra no mesmo local, de joelhos no chão e paralisada. O senhor Tadayoshi pede que Saya descanse. A garota reluta em fazer isso, mas ela está tão exausta que acaba adormecendo em seu colo. Na manhã seguinte, Fumito leva café no quarto de Saya. Tadayoshi diz a ele que a garota não estava se sentindo bem para sair de casa. Ele pede que Saya tome o café e diz que mais tarde levará seu almoço. O homem vai embora e a garota tenta se lembrar de aspectos do seu passado, mas não consegue, então ela volta a dormir. Na manhã seguinte, a jovem já se sente melhor. Antes de sair de casa, seu pai a entrega a Goshintou e pede que Saya a leve com ele. Na escola, a garota encontra Tokizane, que a pergunta como ela está e pede que lhe conte caso algo de ruim aconteça. Tomofusa abre a porta da sala e os dois entram. Lá já estão todos os seus colegas de classe, exceto as gêmeas, já que Nene está desaparecida há 2 dias e sua irmã também não tem ido nas aulas por causa disso. A professora Kanako chega na sala e anuncia que, devido aos vários casos de desaparecimento na cidade, as aulas estariam suspensas por tempo indeterminado. No caminho de volta para casa, Saya escuta uma voz conversando com ela, mas não há ninguém por perto, exceto o cachorro que ela já havia encontrado diversas vezes. Enquanto tentava entender se era realmente aquele cachorro que estava falando com ela, Nono se aproxima da garota. Saya a chama pelo nome e a menina questiona como ela sabia que aquela era Nono e não Nene, já que elas são idênticas. O interrogatório continua. Nono conta que antes de desaparecer, Nene disse que iria visitar Saya. A garota pergunta a ela o que aconteceu com sua irmã gêmea. Nesse momento, da sombra dos pés de Nono, surge um novo Furukimono. Ele agarra o pescoço de Saya, mas a garota consegue se livrar. 2 mulheres aparecem no final da rua e a sombra as matam cruelmente. Após se alimentarem das garotas, a criatura volta a perseguir Saya. A jovem se esquiva e o monstro devora outro homem que passava pelo local. Por sorte, nossa protagonista estava acompanhada de sua espada. A sombra continua a devorar todos os que cruzavam seu caminho. Nono está sendo mantida como refém e Saya corre em direção à coisa para tentar salvar sua amiga. Ela é imobilizada pelos tentáculos liberados pela criatura, mas utiliza sua lâmina para cortá-los e escapar. Apesar disso, aquele Furukimono maldito consegue prendê-la novamente por meio de suas garras. A garota teve seu corpo engolido pela criatura. Será que esse será o fim trágico de Saya? No interior do organismo daquela coisa, Saya ainda está viva. Ela encontra Nono presa por uma espécie de teia gigante e consegue libertá-la. Quando finalmente sai de dentro do monstro, Saya olha em volta à procura de sua amiga, mas encontra apenas o pé da garota. Nono também havia sido devorada. Pessoal, será que isso é obra daquela história de terror contada pela professora Kanako? Segundo ela, quem ouve essa história está destinado a viver aqueles acontecimentos. Se isso for verdade, todos os alunos da classe de Saya estão em perigo. Se quiser saber a continuação dessa aventura tenebrosa, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!